da igreja Pentecostal Espírito Santo, Rei da Glória. Quero agradecer essa rica oportunidade ao amado irmão também, assim como nos concedeu essa oportunidade em qual Deus ele tem sido nos agraciado com a sua bondade e misericórdia. Mas eu queria trazer uma palavra ao coração de cada ouvinte que está neste momento atento à palavra de Deus. Diz assim no livro de Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 13 a seguir. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe eles: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas foi meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E te darei a chave do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Amém, amados? Estamos diante de uma mensagem linda, bastante gloriosa, vinda da parte do Deus eterno, a qual o Senhor Jesus, andando com os discípulos por volta das cidades de Cesareia de Filipos, aonde imperava aquele rei, aonde aquele homem que era sido denominado com uma grande posição, governava aquele lugar. Só que nós entendemos aqui que é quando Jesus ele chegou naquele lugar, interrogou, perguntou aos seus discípulos o que era que a multidão dizia quem ele era. E eles chegaram para Jesus dizendo: Senhor, uns têm dito que tu és o Elias, outros têm dito que tu és João Batista, outros têm dito que tu és profeta. E vocês, quem dizem que eu sou? O silêncio naquele momento veio ao coração de todos eles que se encontravam ali. Eles estavam há 3 anos praticamente caminhando, observando os milagres a qual Jesus estava fazendo. Eles tinham visto Jesus multiplicando peixes e pão, Jesus andando sobre as águas, Jesus expulsando demônios, curando leprosos, levantando os paralíticos, curando a vista aos cegos, mas eles ainda não tinham a convicção, não tinham a certeza, não tinham de fato a coragem de dizer quem era Jesus para ele. Naquele instante Jesus ficou a esperar, esperou, sabendo dos discípulos, para ver quem era que a multidão que dissesse quem ele era ali fora. Só que a Bíblia nos diz, querido, que Pedro, tomando a palavra, olhou para Cristo e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não foi carne, Pedro, e não foi sangue que tu revelou, mas foi meu Pai que estás no céu. Ei, querido, nesse instante o Senhor lhe pergunta: quem é Jesus para você? Jesus, ele é seu Deus, ele é teu Senhor, ele é o teu mestre, ele é o teu Salvador, ele é o teu guia, ele é o teu ajudador, ele é o teu consolador, ele é o teu companheiro, ele é todo poderoso, ele é a raiz de Davi, ele é aquele que abre e ninguém fecha, ele é aquele que fecha e nem abre, ele é aquele que não há dificuldade a qual ele não entre para mudar a sua história, ele é aquele que se encontra nesse momento olhando para os seus problemas para mudar o cativeiro da sua história e te dar dupla honra para a
sua vida. Mas para isso, querido, é necessário você entender quem é Jesus para você de fato. Mas muitas das vezes você diz: o Senhor Jesus é o meu Deus, mas diante das dificuldades e problemas, você se coloca para baixo, coloca-se olhando para a situação, para o seu problema, e se esquece que Ele é dono de tudo. Ele tem o controle nas mãos, Ele tem o poder nas mãos, e operando Deus, quem impedirá nas vossas vidas? Jesus não era nenhum profeta, Jesus não era nem Elias, Jesus não era João Batista, nem quanto menos Jeremias. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Se Ele é Deus, não há nada impossível que Ele não possa fazer para a sua vida. Quem sabe você está passando uma dificuldade tão grande que você disse agora no seu coração: vou largar tudo, vou jogar tudo para cima, não tem mais jeito, a minha história termina aqui hoje, porque a situação está totalmente em crise, caótica lá embaixo. Mas Deus te manda te dizer que Ele vem mudar o seu cativeiro hoje, vai fazer uma nova virada na sua vida e vai fazer você sentar sobre a mesa do Rei, e todos saberão que Ele é Deus na sua vida. Pai, Sourabaté, Labanticovalá para Surinicá. Ele é Deus na sua vida. E operando Ele, ninguém irá impedir os teus projetos e os teus propósitos. Naquele instante, quando Jesus observou a confissão de Pedro, ele disse: muito bem, Simão Barjona, porque não foi carne e não foi sangue que tu revelou, mas foi meu Pai que estás nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe, aqui eu aprendo uma coisa: quando você de fato reconhece quem é seu Deus diante da sua crise existencial, diante do seu problema, diante da sua dificuldade, seu Deus, Ele olha para você e determina e diz que sobre você nenhuma ferramenta preparada contra a tua vida vai prosperar. Eita, meu Deus do céu, 1000 cairão do seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Pode lançar as calúnias, pode se levantar as pedradas, pode se levantar todos aqueles que se levantam para parar com o seu ministério, a sua caminhada, mas não vão prevalecer, porque maior é aquele que está contigo do que aquele que está neste mundo. Foi Ele que te chamou, foi Ele que te escolheu. Levanta a tua cabeça, meu filho. Ei, moça, ergue a tua cabeça, dai a volta por cima, porque Deus neste momento vai fazer virada, 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 virada sobre a sua história. Eita, mandora bacala, mandarabandá. Eu estou sentindo Deus aqui, eu estou sentindo Deus presente. Eita, meu Deus do céu, Deus está ressuscitando sonhos, Deus está ressuscitando projetos, Deus, Ele está trazendo de volta aquilo que tinha sido roubado, Deus está restituindo aquilo que Satanás levou. Pega aí, não sei onde você está, aonde você se encontra, recebe agora, recebe agora, recebe dele. Ele olha para você e te diz que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão mais prevalecer contra ela. Observe isto aqui. Eu observo o texto no Novo Testamento, quando as portas de Satanás não prevalecem contra a igreja do Senhor, é porque nós estamos totalmente em Cristo.
Cristo, na rocha inabalável, no Deus trino e poderoso. E para que isto aconteça, ele nos diz assim, que ele nos coloca ferramentas espirituais. Essas ferramentas são tão poderosas que ele diz assim: as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir as fortalezas e sofismas e todo contra o conhecimento que se levanta contra Cristo. Você sabe que ferramentas Deus te deu? Deus te deu a ferramenta da oração, querido. Ei, muitas das vezes o inimigo, ele tem te afrontado, tem te perseguido, tem caluniado, mas você tem uma arma nas suas mãos, que é a oração. É o veículo ao qual você se comunica com os céus, e os céus se abrem em teu favor. A Bíblia diz: pedi, pedi, e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei na porta e a porta se abrirá. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, a qual não sabes. Ei, o justo, ele viverá da fé, querido, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ei, a ferramenta da oração move a mão de Deus em teu favor. Mas você até tem me dito: mas eu tenho orado, eu tenho pedido, eu tenho clamado, eu tenho orado muito, mas parece que Deus não tem me visto, parece que Deus não está me escutando, parece que ele não está atendendo. É engano seu, porque as suas orações estão subindo como incenso suave nas narinas de Deus, estão enchendo uma taça de ouro diante do trono que se encontra diante dele. E quando ele liberar o seu milagre, pode ter certeza que todos ficarão de cabisbaixo olhando e batendo palmas para ver plausivelmente o milagre que Deus respondeu na sua vida.